Bom dia, Alexandra. Tudo bom, Rogério? Quanto tempo? Bem-vinda ao nosso primeiro Fórum de Cerâmica Vinhedo 2021. É um prazer tê-la aqui para compartilhar as suas experiências, né, na cerâmica. A gente teve a oportunidade de se conhecer, né, algum tempo atrás no ateliê da Flávia, ainda começando aquele processo de formulação de esmalte, né? Mas foi muito gratificante para nós, para mim, para você, deve ter sido também. E agora, conosco, você vai falar da sua vivência na China, né, Alexandre? Isso. Primeiramente, é um prazer rever vocês. Nossa, está sendo assim, maravilhoso esse encontro, essa possibilidade, que, como você falou, a gente se encontrou lá na Flávia, era um encontro semanal, mensal, né? Que a gente Mensal fazia. era. E era um sufoco, porque eu estou a 1.000 quilômetros de distância, né? Então, era um deslocamento, era aula 2 dias, 1 dia e meio, alguma coisa assim, que eu fazia Sim, 2 turmas para dar conta e fazer render. Então, rever tudo com tempo, essa questão de ter sido dia 2 e feriado junto também nacional, né? Não só para vocês, foi ótimo também. sim, E é. poder compartilhar um pouco mais sobre essas experiências que, como você falou aqui, né, tudo são experiências. A gente, quando Sim, inicia, a gente quer e deve experimentar muita coisa, né? E para também ir se buscando, se conhecendo na sua essência, né? Não sei se algum dia a gente chega lá, mas pelo menos a gente busca. Ah, não, a gente busca conhecimento externo, agrega ao nosso conhecimento que a gente tem, né? E cria coisas maravilhosas aí, né? No caminho, nesse processo todo de criação, né, Alexandre? Com Sim, certeza. um ponto de vista meu e acredito muito nisso. Então, aprender é sempre bom para a gente que aprende e principalmente para aquele que transmite o aprendizado, né? Então, são duas coisas que têm que caminhar juntas ali, né? E o Com resultado certeza. final sempre, quando o resultado é bom, a gente fica muito grato com tudo, né? É isso. E a observação no dia a dia, eu acho que a cerâmica ela traz para a gente tudo isso, né? Você muda o olhar. Quando você começa a fazer Sim, algo, o teu olhar muda. Então, participação em simpósios, em fóruns, nesses encontros, e de repente alguém solta uma palavra, uma frase, alguma coisa que dá um estralo, né? Você estala ali e fala, ué, peraí, estalou, opa, acho que eu me liguei em algum ponto, eu já vi isso, ou eu já quis fazer isso e agora eu entendi como é que faz. É uma conexão, a gente tem que estar interligado, né? E quem sim, ensina, quem tem alunos como eu, você, a gente que gosta de transmitir isso, na verdade a gente aprende muito mais do que isso, né? Do que ensina, a sim. gente aprende mais do que ensina, né? Eu acho que os desafios que os alunos nos colocam, tem alguns que provocam bastante o professor, né? É E, verdade. e isso também favorece bastante. E mesmo que a gente Ah, faça viagens simples dentro da própria casa, eu falo que tudo se transforma numa viagem. O olhar fica tão entendi. diferente, você passa a Sim, olhar as coisas de um modo a ter um aproveitamento maior desse olhar, a se conter mais nesse olhar, né? A observar do que o material é feito e dar mais atenção a detalhes, né? E viagens, então, nossa, você sabe como é que é, a gente viaja, fala assim, ah, você vai descansar? hum, Fala, ah, não sei, essa parte aí a gente resolve depois. é Porque verdade. você vai absorvendo tanta coisa, que dependendo do lugar que você vai também, ou do processo em que você se encontra numa residência ou numa viagem, como foram essas viagens para a China, onde você fica imerso em assuntos muito novos, nossa, você tem assim, eu falo por mim, eu não dormia, eu desmaiava.
porque era o dia inteiro, muita coisa, novidade, muita novidade, novidade, o cérebro trabalhando o dia inteiro, também com a questão linguística, né? A questão da fala, da língua, tudo. E isso era uma coisa, assim, bem impressionante. E já tinha o próprio já tinha o próprio problema do fuso horário que era diferente, né? Então aí também. você já aproveitava para não dormir mesmo, né? E aí, quando dava horário de dormir, que era para estar acordando aqui, a gente já dormia mesmo, porque já tinha passado a noite em claro, vamos falar assim, né? É Quase isso, verdade. 12 horas de E diferença. você ia para onde que foi essa sua imersão, Alexandra? Conta para gente. Eu fiz em 2015 e 2017, eu fui para Ixim, a cidade do chá. Lá tudo gira em torno do chá, né? Eu fui Sim. convidada pela Associação Internacional de Cerâmica a participar dos simpósios, e é um evento assim de 15, 17 dias. Às vezes a gente fica um pouco mais, dependendo da programação e também dependendo das conexões que a gente faz. O tempo inteiro você tem programações envolvendo tudo que se refere ao chá. Então, eu que já era apaixonada por chá, sempre tomei água quente, sempre gostei da água quente, mesmo morando em terra quente. Entendi. Ninguém me entende muito, por que eu não gosto de gelo, né? Não gosto, eu gosto de coisas natural ou quente. Entendi. E aí lá, tudo envolve o chá, desde a plantação até a venda final, e nisso passa pela confecção das peças, dos bules, as ferramentas, tudo. Eu mandei um videozinho onde eu falo um pouco sobre isso. Eu acho que seria até interessante passar, ou a gente já vai direto nos slides que eu tenho também, que ilustram um pouco. Pode ser os slides, depois a gente passa o vídeo, se você achar melhor. Então, que passa o você vídeo, acha? que do slide eu corto as imagens repetidas. Tá bom. Tá bem? Pode ser? Tá bom, então. Pode ser o vídeo primeiro. O Só vídeo um está aí com instante que... vocês. Isso, o Rafael pegou. Pegou, Aí, Sem som? peraí que ele vai colocar o vídeo certo. E aí a gente vai só agregando, né? Isso, Sou Alexandra Camilo e fui convidada pelo pessoal do fórum para contar um pouquinho sobre uma experiência de viagem. Viagens são sempre fantásticas, são experiências onde a gente vivencia real a situação que a gente lê nos livros, que a gente vê nos filmes, e isso sempre me encanta muito. Eu trago muitos relatos muito agradáveis dessas viagens. Eu sou aquela viajante que senta na janelinha, que fica olhando tudo que acontece, que pega o tropeço de alguém ou a risada inesperada de uma outra situação, um comentário, um olhar que me leva a olhar também, porque aquele olhar de repente está sendo muito admirador e me instiga a curiosidade, e muitas vezes isso me faz mais próximo daquele que vive nesse lugar. Então, essa viagem à China foi uma coisa que pegou nesse sentido. Para quem não me conhece, eu fiz faculdade de artes visuais e na faculdade eu conheci a cerâmica, onde a gente conhece um pequeno trechinho, assim, é meio que uma pincelada, né, do que pode ser a cerâmica, que não tem, a cerâmica não tem prazo, não tem fim estudar cerâmica, a gente está sempre aprendendo, sempre encontrando coisas novas, e foi isso que mais me encantou. E essa questão da China, ela encontrou um pouco daquilo que eu busquei na faculdade, que foi estudar texturas das argilas, que foi estudar cores das argilas. Durante a minha faculdade, eu provoquei várias situações com argilas que eu coletei aqui no meu estado, onde eu moro. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
um estado que não tem tradição na cerâmica, é um estado agropecuário, a maior parte da sua economia vem disso, mas também é um estado que tem muito artesanato. O artesanato em várias áreas, tem muita gente criativa. E nesse sentido, a minha criação ela sempre veio da mão, eu tenho que pôr a mão para fazer as coisas. E a argila me chamou a atenção por isso, porque eu podia tridimensionalizar os meus sonhos, os meus pensamentos. E eu fiz várias experiências, eu catei argila em vários lugares durante a minha formação, mas depois você vai percebendo que as coisas não são bem assim, e optei por trabalhar com material já beneficiado. E a China me propôs, então, esse retorno pelo menos para vivenciar essas questões, né? A nossa viagem, que foi eu e mais 2 colegas em 2015, nós fomos convidados pela Associação Internacional de Cerâmica a participar de um simpósio, onde iríamos levar o nosso conhecimento e, logicamente, no simpósio você tem toda essa troca. Em 2017, a gente retornou para a mesma cidade, que é a cidade de Yixing. Yixing é uma cidade que vive em função do chá. Vive em função do chá. De cara, a gente tem no porte da cidade, que é um bulizinho segurando, é uma mão assim, um braço, onde se segura exatamente isso aqui, né? Esse é o tamanho do bule de Yixing. É isso, essa miniatura de bule para nós. Mas é aqui que a gente degusta e aprende o que é degustar um chá. Para mim foi uma escola imensa. Entender que chá, na real, chá é Camellia sinensis, que não é aquela infusão que a gente toma de camomila, cidreiras e afins, que também são deliciosos, também pode ser servido assim, mas que é diferente do que realmente a palavra chá nos traduz. E eu vi ali morros, assim, jazidas imensas de cores diferentes. Isso é cor natural, isso não tem esmalte, isso aqui é cor, isso aqui é feito, essa não necessariamente, mas assim, isso se faz à mão, umas coisinhas miúdas dessa, que a gente pôde participar e conhecer. Isso tudo são cores de argila. E isso, lógico, para quem já estava procurando isso há 20 e tantos anos atrás, foi um encanto. E junto com isso, a gente tem as texturas. Por que a argila é tão fina? Por que a argila é macia ou menos macia? O que a gente consegue trabalhar nela, né? Quais são? O porquê disso tudo? Nós fomos vivenciando isso aí. Foi proposto todo esse conhecimento. Durante esse passeio, então, entre museus, visitas a ateliês e alguns passeios aleatórios, né? Alguns incluídos no roteiro, outros que depois a gente conseguiu colocar como um roteiro, como uma proposta de pesquisa, foi possível a gente conhecer que a argila naturalmente é essa mesmo. São pedras que a gente viu sendo quebradas, trituradas, e como que esse processo ele é feito, como que essa argila é feita, como que ela vai ser beneficiada para chegar à mão do ceramista. Ela passa por vários processos entre triturar, hidratar, secar, triturar de novo, reidratar, secar de novo, descansar. Todo esse processo ele é muito, muito lento. Isso dá para a argila uma característica muito diferente. A granulometria é muito fina, ela tem uma plasticidade, uma elasticidade maravilhosa, e também a coloração que ela consegue atingir por existir na jazida, tá? As pedras eu vou mostrar nas fotos aqui pela apresentação, são fotos que eu fiz, né, no museu. Na jazida mesmo, algumas jazidas elas são protegidas por muros, inclusive, porque elas são realmente, algumas são raras, né, como a argila roxa,
tem pouquíssima no mercado, são poucas jazidas no mundo, e como também a porcelana, que a gente não estava na região da porcelana, tá? Mas também existe uma certa proteção em relação às jazidas, porque elas são raras. E as mais comuns eram, então, essas que a gente teve acesso de ver todo esse benefício. E junto com isso, nós vamos aprender o que é chá também. E dentro disso, entender que também temos essas colorações todas diferentes do chá. E que o chá, na verdade, ele vem de uma única planta, a Camellia sinensis. É uma planta linda que a gente tem por aí, às vezes nem percebe que é ela. E eu já tinha vivenciado, já tinha chegado perto, eu reconheci pela flor. Mas a Camellia sinensis que eles têm lá para isso, que nós fomos inclusive fazer parte de colheita, como vocês podem ver na foto, essa Camellia sinensis, eles são mantidos, então, nessas plantações, elas são mantidas baixas para que se possa fazer a colheita com facilidade. Ela é toda feita manualmente, essas plantações que tem ali perto. Então, Xing vive em função do chá em todo sentido. Xing tem argila, é possível você ter argila em todo lugar. Eu acho que lá todos, até onde eu entendi, todos fazem bule, todos aprendem a arte do chá em alguma forma. E de preferência entendem um pouco de cada coisa para que um dia, se seguirem isso, seguem, se forem vendedor de loja ou se forem beneficiantes, plantadores de chá, colheita de chá, qualquer coisa, ele vai saber para que serve e o que faz com aquilo. Além da questão da cerâmica, a qual nós somos apresentados pelos mestres, o feitio e tudo mais do chá, toda essa técnica de incrustação, de escrita, o porquê de cada formato, essa textura que a argila nos dá. Também fomos conhecer as texturas dos chás, porque embora ele seja todo da mesma planta, tá? Todo o chá, que é chá, Camellia sinensis é a planta que origina todos esses chás, seja o chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o chá preto, o chá vermelho. Mas cada chá, ele vai ter um tempo diferente, uma textura diferente, um sabor diferente. Cada chá, ele vai ter, então, a sua textura em relação também a como ele é beneficiado. Se ele é beneficiado somente secando, enrolando a folha, se ele é beneficiado um pouco mais queimadinho, um pouco mais torrado, qual que é o processo de torra, se ele vem mais verdinho, onde a gente tem uma textura mais... a gente enxerga mais as folhas, né? Chega a enxergar a folha inteira mesmo, tá? Todos esses são chineses. O que eu trouxe, o que eu ganhei, hoje é fácil dar presente para mim. E quando a gente põe água, ele desenrola. E isso a gente viu, isso existe faculdade. Faculdade que ensina a fazer isso. Ensina a secar, ensina a colher, ensina a plantar. Desde o começo. Você entende todo o processo. Entendendo o processo, depois você aprende a servir e a degustar. E isso tem temperatura de água, isso também tem a diferença do bule. Se eu vou trabalhar um chá nesse bule, eu vou usar aqui só o chá preto, eu vou fazer nesse bule só o chá preto. Que embora a argila seja bem queimada, no forno que geralmente eles usam, forno dragão chinês, ela também tem uma certa porosidade, ela vai dar uma certa textura para o chá. E com o tempo, é com muito orgulho que eles apresentam um bule que já serviu várias vezes. Esse bule, ele vai ter uma história para contar. Ele vai ter vida. E é essa vida que me encanta o tempo inteiro. Essa textura, esse sabor, essa história. Vamos tomar um chá? Muito interessante, hein, Alexandre, essa história desse vídeo. Já está previamente quente? Vou colocar aqui.
Ali eu estou mostrando já a questão do fazer o chá, né? A gente conhece outras coisas do chá, né? A temperatura da água para cada tipo de chá, ela é essencial para você ter o sabor do chá. Tem muita gente que fala, eu não gosto do chá preto porque ele amarra a boca, porque ele me incomoda. Às vezes é porque está usando temperatura errada. A água que está errada, não é o chá que está errado, entendeu? E isso é demonstrado para a gente porque é cultura. Então, esse chá que eu estou fazendo ali, você tem que dar uma lavada na folha para tirar esse excesso também é como um tanino, é como a questão do vinho, aquele vinho que amarra a boca da gente, né? E aí você, além da temperatura da água, você tem o tempo de repouso, não é para esquecer ele lá. Você tem que fazer o chá e servir naquele tempo certo, tirar ele dessa infusão, né? Se ele ficar com água há muito tempo, ele vai acentuar demais esse sabor, então você vai passar o ponto. E isso também a gente vê na argila. Se a gente não cuidar, não souber fazer, não conhecer a temperatura, não conhecer o material que você está usando, você também não vai ter um resultado legal, né? Não, Cada mistura que você faz, ao mesmo tempo que depois a gente começa a olhar, então hoje a gente tem muitos blends de chá, né? Que é para dar essa textura melhor, esse sabor melhor, né? Sabor que agrade mais um público ou outro. Alguns colocam algumas ervas mais adocicadas para atenuar um pouco essa questão do chá preto, mas você também tem o chá verde, você tem o chá branco. O chá branco é refrescante, é uma delícia. Eu acho que todo esse processo é uma questão mesmo de conhecer o tipo de chá, como preparar e o próprio utensílio que você vai usar para poder tomar esse chá, não é? É mesmo uma cerimônia, né, Alexandra? Todo esse processo é uma cerimônia, né? É uma cerimônia. Ele pode ser de várias formas, mais cerimonial, vamos botar assim, né? Ou menos, que eu mesma, como aquela questão de você comer direto na panela, onde você serve teu prato, ou você fazer a mesa, você pôr a mesa. Mas se você põe direto a comida no teu prato e você arruma aquela comida, né? Que a gente estava vendo aqui, as pessoas falam, como a Flavinha falou, a experiência do Japão e tudo. É importante você saber o que vai conter esse prato, o que você vai pôr ali. Então, se você pega um prato, por mais simples que ele seja, e você organiza a sua comida nesse prato, você também vai ter uma comida mais saborosa, porque os olhos comem primeiro. E a questão, apresentação, né? a apresentação. E a questão do chá, ele também tem isso como o café, para você ter os sabores, para você intensificar o aroma, se ela é mais boca aberta, né? Se é uma taça mais abertinha, ou se ela é mais fechada, a questão mesmo do formato do bule, né? Quando você trabalha isso, é bastante importante. E a gente vai, então, entendendo esses detalhes a partir de conhecer a cultura. Então, se eu preciso saber o que eu vou pôr dentro de um prato para eu escolher ele para me servir, se eu vou comer sopa, eu não vou pegar um prato que não tenha borda, né? Eu também tenho que saber o que é que eu vou fazer com aquela comida, ou o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer aquele chá. E isso a gente viu, e a cultura é muito, muito importante, o quanto ela é difundida, o quanto ela vem sendo transmitida para que ela continue viva, a gente tem que fazer isso, né? As viagens, então, elas corriam muito em torno dessa questão. No PowerPoint eu mostro algumas imagens que até poderia colocar, Rafael,
que tem ali algumas fontes, algumas jazidas, né? Dentro do... Senão eu vou viajando aqui nas minhas falas e acabo me perdendo. Dentro da questão das jazidas... Oi, está congelado, Rogério. Tá, acho que vai entrar. Essas viagens, então, deixa eu começar a falar na sequência aqui, elas foram 2015 e 2017, 2020, 2018, 19, 20, eu fui elaborando algumas situações, em 2020 eu estudei um pouco mais a respeito dos chás, e aí eu vim colocando, então esse é o pórtico de entrada lá da cidade, que eu falei no vídeo, né, e ele é gigantesco, tudo bem, mas a questão da gente entender o que é um bule para se fazer um chá desse grupo, né? Esse tipo de chá que você só ferve, você põe a água na temperatura certa. Isso é uma jazida protegida por muros, porque também existe uma questão patrimônio, né? E ali elas têm as colorações, que depois a gente foi no ateliê do mestre, que nos mostrou as pedras de onde ele tira essas colorações. E olhando bem de perto, a gente não parou em frente, mas alguma coisa que eu consegui fazer, essas fotos foram todas feitas dentro do ônibus, que a gente estava a passeio, e a gente consegue ver algumas tonalidades e das questões de beneficiamento que depois elas vão passar, é muito simples, é tudo muito quebrar, hidratar e quebrar de novo e ir trabalhando essa argila a ponto dela ficar boa para execução. Esse é um museu que a gente tem lá na cidade, onde mostra a extração, né? Então já tem também as queimas, temperaturas de algumas delas, né? Foram queimadas essas meia-luas e bolotas que estão aí. E ao vivo a gente consegue diferenciar esses tons na própria pedra. Esse foi um mestre, o Zuyan, ele apresentou para a gente como fazer o bule. A gente ficou lá umas 3 tardes, eu acho, fazendo fotos sequenciais. Engraçado isso, né? 2015 eu não conseguiria filmar como filmaria hoje. Essa aí é a pedra, então, que dá origem à argila amarela, que é o do bule que eu tenho aqui. Esse é o ateliê dele, é um ateliê muito pequeno e que eles trabalham muito, com pouco espaço mesmo. Essa já é uma pedra que dá argila mais avermelhada, mais terracota, pelo que a gente tem de referência, né? A gente chama de argila vermelha também. E lá eles têm a argila roxa, que é mais rara, que é esse chá, e a porcelana, que é de outra região. E aí é com muito, muito prazer que eles servem o chá para a gente. Então, você vai fazer uma visita, você tem que sentar, você tem que tomar um chá. E como ontem foi falado também na palestra, a gente tem que aprender, né? E eu demorei também a aprender que eu tinha que parar de tomar o chá para pararem de servir o chá para mim. Mas esse é um forno dragão chinês, é um forno comunitário lá, que ainda é usado. Ele estava quente, ele não pôde ser mostrado para a gente de maior forma, porque ele estava quente. Eu não tenho ideia de medida, mas ele deve ter uns 200 metros. Ele é muito grande. E essa aí é uma folhinha do chá, era para ser a folha do chá branco, mas eu fui reprovada no meu teste de colheita. Eles ensinam a gente rapidamente qual o tamanho da folha e tudo. Era um dia de colheita num jardim do chá que a gente foi visitar em 17, onde também tem uma universidade, e tinha chovido na noite anterior, então isso provoca a brotação. E essa brota, né, quando a folhinha está brotando, ela é a do chá branco, então ela tem que ser colhida imediatamente. É mais ou menos assim, essa coisa do
da especificação. E ela tem um tamanho certo. Eu fui reprovada, não consegui colher nenhuma que fosse do tamanho certo. Acho que uma dentro de 10, 12 que eu tinha colhido. E a gente tem que vestir toda essa roupa, fica todo mundo assim com carinha de camponês mesmo, que é para poder entrar na plantação. Essa é a altura normal de uma plantação, tá? Para que você consiga colher só as folhas que estão no tamanho certo. E esse já é um processo de secagem, onde eles vão enrolando esse movimento todo que o mestre vai fazendo, num tacho aquecido, ele vai enrolando as folhas, elas não são picadas, elas não trituram, e elas ficam secas na medida de estarem enroladinhas, mas elas ainda têm flexibilidade, você ainda consegue movimentar. E a hora que você põe a água, ela hidrata e volta a ser uma folha novamente. Então, tem toda a questão romântica disso, né? Depois nós fomos servidos com o chá, e o chá, aliás, ele está constante na mesa em todo momento. Esse daí, na verdade, é a foto que eu fiz durante a minha apresentação. Eu estava aguardando para apresentar o meu texto, o material que eu tinha levado de apresentação de um trabalho feito aqui no estado, né, que é uma das trocas que a gente faz, é apresentar algo que você já trabalhou, regional ou nacional, né, alguma coisa relacionada à cerâmica, e eu estava aguardando e não aguentei, né, tem que fazer a foto. Mas você vê que a folha está hidratada. E essa moça, ela estava naquela mesma universidade onde a gente foi colher o chá, e ela fez toda a cerimônia, então, de como hidratar, de como colocar água, e apresentando isso para a gente. Era uma sala grande, nós estávamos num grupo bem grande de turistas, ceramistas, né? E cada mesa tinha lá uma quantidade X de pessoas para sentar com um aluno para fazer essa apresentação, com todos os requisitos, inclusive que depois a gente tinha que avaliar, né? Era uma coisa meio estranha isso, mas acho que deu para a gente entender bem a questão da necessidade da transmissão cultural disso. O quanto Sim. isso é válido para a gente manter vivo essa tradição, o quanto isso é vida, sabe? Isso aí vem de antepassados muito grandes e continua lá. Se antes eles faziam o chá só para a função que veio da cerimônia do chá, que tem essa origem do Japão, veio o Haku, veio todas essas outras questões, hoje sabe-se que, além disso, tem muito mais. E a gente vem de lá. Então, se parar de contar essa história, se parar de fazer como ele é, se parar de estudar isso tudo, essa cultura morre e ela vira apenas mais um pacotinho que a gente vai abrir. Entendi. E a cerâmica nos dá exatamente esse oposto do pacotinho, né? A cerâmica, ela fala exatamente o contrário disso, né? Ela faz a gente agir, a gente estar junto com o material, a gente está criando esse material que é nosso todo dia, que é o nosso dia a dia, né? Sim, claro. Então, o chá também, ele está essa história do chá, ela também me remete muito a isso, a você ter uma história para contar. A gente não é feito do dia de hoje, a gente é feito daquilo que vem lá atrás. A gente Você agrega a cultura milenar da cerâmica com o processo todo do chá também, né, Alexandre? Envolvendo tudo, desde a colheita da folhinha lá do pezinho de camélia, né? Isso. Eu tinha na porta da minha casa e alguém uma vez falou: você sabia que isso aqui é o chá verde? Eu falei: não sabia. Tá vendo? Igual eu. Eu também tive, não sabia. Aliás, a minha avó tinha planta no chão mesmo, era grande, era enorme. E eu gostava do cheiro da flor, né?
Mas eu não sabia que era também, não tinha nem ideia. Eu não tinha noção, porque às vezes ela dava uma florzinha branca, mas eu achei que fosse uma camélia daquela mais rosada, mais vermelha, né? Mas ela era pequena, assim, ela era do tipo mesmo do chá, né? Então, eu fiquei com ela lá muitos anos na porta de entrada, no portão de entrada de casa, mas aí um dia eu resolvi mudar, coitada, de lugar, eu não Aí ela soube não gostou da história. da história e aí fiquei sem ela. E eu tenho uma pessoa que eu faço umas xícaras para ela de chá, que ela é aqui de Campinas. Não, ela mora em São Paulo, mas ela tem um negócio de Campinas. E o filho dela que idealizou todo esse projeto, e ele estava me explicando que as xícaras, isso ele disse que aprendeu na Austrália, não sei, você que é mais entendedora do chá, a borda da xícara que se toma o chá ela tem que ser muito fina. Ah, isso também eu já li alguma coisa a respeito, já vi alguns, mas no que a gente vê lá é a borda que a gente costuma fazer mesmo, não é aquela borda chanfrada, aquela coisa reta, porque inclusive para o paladar ela para o tato, né? Não para o paladar, para o tato ela é estranha. Quando você pega uma xícara de borda grossa, você não tem um conforto. E o ser fino ou não, eu não sei, todas elas essa daqui que eu trouxe de lá, olha, todas elas são mais ou menos a mesma espessura, Verdade, porque, né? Elas não têm, elas são de espessura bem semelhante, né? E a única coisa que eu vejo de diferente, assim, é esse acabamento arredondadinho aqui, essa coisa do abaulado mesmo. O que falam, que eu já li sobre essa questão da borda também, é pelo conforto, tá? E muito mais que isso, é essa necessidade aqui do pezinho para você ter o segurar, como você segura a xícara, né? Então, ela pode vir assim, mas o que esse aqui, se você está segurando e ela estiver quente, muito quente, é porque não está na hora de você beber ainda. Ela vai Ah, queimar a sua boca. Então, entendi. esse dedo aqui, ele vai te dar o exato momento de você tomar. E antes de Assim, você... Esse aqui. ah, Esse dedo, a hora que eu encosto, eu tenho a sensação de que ele já está confortável para mim. E, enquanto isso, eu estou apreciando o chá, que também é degustado pelo olfato, né? A conversa que você tem antes, existe todo essa faz parte da cerimônia. Quando você é ofertado por um chá, quando alguém te serve um chá, existe todo um prazer em de te oferecer. E isso é como ontem o Leandro estava falando, o mestre ele oferece o chá para os alunos. A gente entrou em várias lojas em que a gente foi servido por chá, foi servido chá pelo proprietário. Eu conheci uma monja que tinha uma loja também, e ela fez questão de nos servir um chá específico, e aí ela contou a história do chá, mas isso aí eu esqueci da história, porque tinha acabado de chegar lá na China, isso foi logo em 2015, e aí não consegui memorizar tudo, estava com a cabeça muito doida ainda de fuso horário e de línguas, né? Porque tinha um tradutor, então ela falava em chinês, o tradutor passava para o inglês, eu tinha que traduzir na minha cabeça o que estava sendo falado, era muita coisa ainda. Mas depois, em bem, 17, eu voltei, quando eu falo das excursões aleatórias, né? Eu sou a turista que realmente sai um pouco do roteiro, e enquanto o povo vai dormir para descansar, eu vou andar. Aí que eu bom. pego a minha máquina fotográfica e falo assim, não, eu dormi em casa, eu vou dormir só de noite mesmo, não tem outro jeito, eu não consigo. Se E fosse para aí dormir,
Não fui até lá para dormir, não. Mas tem diversas ideias, né? E aí, num dos passeios, eu acabei passando em frente à loja dessa mesma monja. Ela me reconheceu. E foi muito estranho até dela me reconhecer. Para mim foi estranho, porque eu tinha mudado o cabelo, eu tinha mudado tudo na questão de cabelo, né? Eu usava o cabelo tingido em 2015, era um cabelo comprido. Aí, em 2017, eu cheguei com esse cabelinho aqui. E algumas pessoas do simpósio que estavam no ano anterior não me reconheceram assim de cara, precisaram conversar. E ela me abordou na rua. Eu estava passando em frente à loja, ela me chamou. E me chamou assim, dentro do chinês dela e eu dentro do meu inglês. E a gente conversando assim, né, no gestual. E aí ela lembrou de que ela me deu um terço budista. E ela fez tudo isso com os gestos, me convidou de novo para tomar chá. Chá. Então, essa gentileza, essa interligação com quem gosta da sua história, eu acho que isso é o que mais me encanta nessas questões de viagem e o que mais me encantou em conhecer em loco essa cidade que trabalha tanto a cerâmica, que está em cima de uma jazida enorme de cerâmica, porque acho que o pessoal pega no chão, no quintal de casa também, deve ter argila boa, e todos muito envolvidos com toda essa história, e com a história que tem a função, no caso ali a função é o chá. Sim. Né? Então, a cerâmica e o chá contando a história, nossa, nós sabemos da história humana como? Pela cerâmica, né? É ela que nos conta. Tem uma pessoa, um americano que eu conheci no Licica, até quando eu conheci ele era lá numa mesa redonda, ele se apresentou como educador, arte educador, né? Mas depois a gente trocou contato e tal, e hoje em dia ele faz um trabalho com chás. Depois eu te passo. Ele tem todo esse que você nos explicou. Ele posta uns vídeos bem interessantes. Eu vou compartilhar com você depois, aí você dá uma olhada. Vou gostar, sim. E é bem interessante como que as coisas vão acontecendo. Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra quente, né, de calor. Não mais que Vinhedo, eu acho. Tem hora que eu acho que a gente fica bem perto aí. E de lá para cá, de 2017, 2018, muitos outros eventos e empreendimentos ligados ao chá surgiram aqui também. Então, isso me fez também ir atrás de procurar um pouco mais sobre isso, né? De fazer um curso de chá. Hoje eu tenho aqui contatos com sommeliers de chá, que vêm aqui, que querem escolher um produto específico, que me trazem esse assunto. E isso é muito importante a gente conhecer o assunto, né? Conhecer o que vai ser servido para saber como fazer também o produto, né? Eu acho. É saber de todo o processo. Não é só o processo de fazer o utensílio, mas saber o que vem por trás depois para utilizar aquela peça que a gente faz de cerâmica. Isso, Né? como é que ela vai ser utilizada. Poder explicar isso para quem está comprando também, né, Alexandre? Isso é bem rico. Sim. Então, e de um vai indicando ao outro, e nesse restaurante mesmo que eu fiz os bules, eles são um pouco maiores, porque eles são para compartilhar, eles têm uma capacidade para 3 xícaras maiores. De lá já vieram outras pessoas que se envolveram com o chá, que gostam de tomar o chá, ou conheceram em viagem normalmente também, e que estudam isso de modo mais profundo. Então, que hoje trabalham isso como um lazer. Tem alguns que já desenvolvem os próprios blends, os próprios temperos, né? Fazem os chás, fazem outras questões assim de mesclas, mas que sabem, que apreciam o que é o verdadeiro chá, e o que a gente precisa
E é isso que você está falando mesmo, a gente tem que saber o que vai ali. Como é uma construção, você não está comprando uma caixinha de qualquer coisa, né? Porque eu comprei os meus prontos, né? Eu falei do amarelo, eu tenho o amarelo aqui, né? Esse é o amarelo, como aquele do mestre eu não tinha como comprar, né? Uma questão financeira mesmo, né? Mas a gente tem essas questões das cores e formatos que a gente vai avaliando por que que cada um vai ter esse formato e consegue, então, passar para o cliente que vem fazer uma encomenda o que que ele quer. E, a partir disso, a gente vai estudando, vai olhando outras possibilidades, né? Sim, outras possibilidades. São frases que eu uso muito. Possibilidades. E possibilidades na própria cerâmica e nos próprios processos, né, Alexandre? Nos próprios processos. No próprio processo. Alexandre, eu vou ter que terminar a nossa conversa, que está maravilhosa. Eu sempre repito, esse primeiro fórum foi meio curto, as palestras, mas no segundo a gente vai poder ficar conversando aí umas 2 horas, né? Mas também com tantos... eu acho que os curtos também, eles favorecem que a gente busque mais um pouco depois. Deixa aquela pitadinha, né, para a gente buscar mais coisas depois. Eu acho que faz parte. Sobre toda essa história, esses processos que a Alexandra contou para nós, é só procurar ela, né, Alexandra, nas redes sociais, Com certeza. no Instagram, que vai estar tudo lá, né? E aqui também a gente compartilha depois seu contato. Legal. E qualquer dúvida, assim, dentro do pouco que eu consegui já estudar, eu compartilho mesmo. Estou colocando algumas coisas novas. O fórum também fez eu começar a escrever, porque às vezes a gente faz, eu sou muito de fazer e escrever pouco, registrar pouco. Então, o fórum também facilita que a gente pegue um pouco desse hábito de novo, né? A gente tem que fazer os registros. Foi muito bom. Agradeço imensamente esse convite e estou à disposição. Quem quiser nas redes sociais, Alexandra Camilo vai me achar. Agradecemos a equipe toda por fazer parte deste evento nosso, que é a primeira experiência para nós, né? Então, assim, compartilhando conosco tudo isso. A gente agradece de coração, viu? Obrigada também, de coração.